Tchau, meu povo, como vocês estão? Hoje a gente vai falar um pouquinho da minha transição entre a Umbanda e a Tiçara na parte do culto, do altar, das firmezas que a Carmencita veio me pedir depois que eu saí lá do meu antigo terreiro e que a Cigana Esmeralda me apresentou ela, assim como foi falado no episódio 1. Para quem ainda não viu, vai estar linkado aqui em cima algum dos lados ou aqui embaixo também, para que vocês possam ir lá dar uma olhadinha de como começou aí a minha jornada com o povo cigano. A Santa Sara sempre foi muito representada dentro da Umbanda, pelo menos a que eu frequentava. Só que ela era representada pela imagem de Nossa Senhora Aparecida. E eu demorei muito para entender por quê, tá? Confesso isso para vocês e não concordo até hoje com essa representação. Mas tem uma das histórias de Santa Sara que uma das imagens foi deixada num rio, né, por cumprir uma promessa ali da pessoa, e ela então colocou essa imagem no rio para que ele pudesse levar aquela imagem para outro lugar, né, que não era o local onde o milagre de Santa Sara tinha acontecido. Essa imagem, ela percorreu todo esse rio e até chegou num pedaço onde tinham pescadores. Esses pescadores, eles sofriam muito, assim, porque eles pescavam, 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 mas aquilo não trazia o sustento, em muitos momentos não haviam quantidade de peixes para que eles pudessem até se alimentar, nem só vender, né, a pesca. E até que um dia eles pediram muito a Deus que eles fizessem uma pesca muito grande, que fosse um milagre na vida deles e que eles conseguissem realmente reerguer a vida, alimentar os seus filhos. E nisso eles saíram para pescar. E numa dessas jogadas, né, que eram aquelas redes antigas que as pessoas jogavam e depois puxavam o peixe que vinha nela. Nessa jogada de rede puxar veio essa imagem, então, eles pescaram uma imagem que se chamava de Nossa Senhora Aparecida, né? A Nossa Senhora e Aparecida por eles terem aparecido na vida dele. E depois que essa imagem foi colocada dentro da embarcação deles, começaram a multiplicar cada vez mais os peixes. Então, eles puderam trazer comida para a mesa, puderam vender, trazer o sustento para sua família. Então, essa imagem ela ficou conhecida realmente como Nossa Senhora Aparecida por conta desse pedaço da história e por conta de tantas vezes que ela fez milagres. Só que a imagem tradicional, na verdade, era de um cigano que cultuava Santa Sara. Ela fazia muitos milagres para eles e ele, né, por uma promessa ali, uma fé dele, falou que colocaria essa imagem no rio se assim fosse feito o seu desejo. Foi realizado. Ele colocou e outros pescadores puderam achar e ter essa bênção de Santa Sara. Então, por muito tempo, o meu terreiro apresentava essa imagem representando esse povo cigano, mas aí depois, com o tempo, eles foram lá e compraram uma imagem de Santa Sara, mas mesmo assim era muito catolizado, sabe? Eu, particularmente, nunca tive imagens brancas ou imagens católicas no meu altar, né? Todas as minhas imagens são africanas, são pretas, eu não consigo, assim, associar isso, mas é um papo de umbanda para outro canal, né, para falar dessa minha trajetória. Eu sempre percebi que a Carmencita queria algo dela. Então, o que eu fiz? Comprei uma imagem de Santa Sara, tentei colocar no meu altar ali. Tentei colocar nem em si, assim, junto com os orixás, mas colocar junto com o povo cigano mesmo, onde ficava perto do meu boiadeiro, do meu marinheiro, né, de outras entidades ali de Umbanda. E eu percebia que ela não gostava, a energia sempre estava muito estranha. Então eu jogo cartas, né, e perguntei nas cartas se ela queria sair dali, e deu que sim, que ela queria um lugar só dela. E então eu tinha um móvel pequeno, que diga-se passagem, meu altar até hoje, nesse móvel, e eu fiz ali algo simples para ela, que eu
vou ensinar no próximo vídeo para vocês. E a partir daquele dia eu comecei a sentir a energia dela totalmente diferente. A energia mais forte, mais feliz, mais sorridente, sabe? Uma energia assim, realmente povo cigano, realmente muito viva, não uma energia travada em uma figura de Nossa Senhora, numa figura de Umbanda mesmo, onde tem muitos dogmas. Com isso, eu passei a me interessar muito pela cultura cigana, pelo altar cigano, pelos elementos do povo cigano, estudando, procurando. E assim, cada coisa que você procura, você acha mais 5 para procurar. Então, essa é a parte mais legal de estudar. Você sempre vai ter coisas a estudar, porque dentro do povo cigano, você tem os clãs, os mestres, você tem a própria etnia, você tem os costumes, tem os elementos, tem Santa Sara, tem outras coisas ali que você pode ver. E, tipo, tem muita coisa mesmo. Então, até mesmo aprender sobre os 4 elementos, a ancoragem daquele altar, a proteção para aquele altar também. E até que um dia a Carmencita desceu em terra e ela falou que a partir daquele dia, aquele altar seria parte da tenda dela. E que o nome dela era Carmencita do Oriente, que a tenda se chamaria Tissara Carmencita do Oriente, que ela faria um trabalho muito bonito comigo, mas porque eu tinha uma história de outra vida que eu trazia do povo cigano. Em outra vida eu fui uma cigana, em outra vida eu tive a minha história roubada, então eu não pude seguir ali no meu clã. Então ela veio para me fazer entrar nesse caminho, e a minha pombogira cigana, ela tem total liberdade de entrar na tenda por autorização da Carmencita, porque nessa encarnação que eu estava em um acampamento cigano, a minha pombogira era minha mãe, e eu fui roubada dela, então eu não pude seguir a minha tradição, e ela não pôde seguir a tradição dela de mãe comigo. Então a cigana Carmencita deu autorização para que ela viesse à tenda. Claro que ela não vem com a energia de pombogira, ela vem com a energia de cigana, ela vem com outro nome, com outro fundamento, um fundamento realmente de Tissara, mas ela vem para trazer um pouco desse colo e dessa cura, né, desse karma aí que se gerou lá em outra encarnação. E a partir disso, a Carmencita também mostrou um pouco da egrégora que me acompanha. Então eu tenho um Shinohi, não é uma menininha, é um menino. Eu tenho um cigano também, né, que faz parzinho com ela. Com o tempo, a Chuvânia apareceu, não foi nessa época, mas a Chuvânia apareceu também, e ela me mostrou quão bruxona ela é, que realmente se ela fosse descer na Umbanda, com certeza seria uma pombogira cigana, porque ela tem uma energia totalmente assim, voltada para uma bruxa muito, muito antiga, com muito conhecimento da natureza. É muito legal ver essa cultura. Com a chegada dela, também veio alguns outros elementos, por exemplo, da Wicca, elementos até mesmo para entender Hecate e a magia de Hecate. Então, o povo cigano, o culto a eles não é só fechado a eles. Também vão trazer outros elementos. Assim como eu já tive alguns beduínos e alguns tuaregues que eles trouxeram alguns elementos voltados para o Egito, voltado para o povo árabe. Cleópatra já foi falado, Ísis já foi muito falado. E o meu desenvolvimento passou a ser totalmente diferente daquele que eu tinha na Umbanda. A parte mais legal é que, por enquanto, eu só tenho o altar cigano em si, que tem ali as firmezas do meu povo, mas quando eu puder me mudar e ter ali um espaço um pouco maior para eles, vão ter outros altares. Altares para o clã do amor, o altar para os beduínos, o altar clã da sorte, para os encantados, e vocês vão perceber a diferença de energia, né? Vão ter aulas só sobre os clãs aqui, falar um pouquinho da minha experiência com eles, lembrando são 30 dias da minha jornada, então eu vou trazer muito dessa experiência. Porém, esse processo, né, de aprendizado, de montar o meu altar, de fazer ali uma firmeza inicial e até mesmo da Carmencita explicar muito sobre como funcionaria a tenda dela, teve que ser dividido com as questões do meu Ori, né? O Ori, a cabeça, a parte aqui da coroa mesmo, né? Coroa mediúnica,
que a gente chama na Umbanda, né? Eu ainda sou cuidada na Umbanda, eu tenho meu caminho de sacerdócio lá, então eu tive que dividir esse meu tempo de aprendizado entre a Umbanda e entre a Tiçara. Só que os ciganos, eles vêm à frente da minha Umbanda, mas a minha cabeça, né, o meu ori, ele precisava muito de cuidados voltados para minha mãe Iemanjá. Eu sou Iemanjá Coxum, então só água, né? Imagina minhas emoções como não ficam. Então eu precisava de alguns cuidados e eles super entenderam, eles entendem até hoje, sabem que cada egrégora tem o seu momento de culto, cada egrégora tem o seu momento até de trabalhar. Eles entenderam que o meu caminho na Umbanda precisava ser um pouco mais rápido, então cederam o espaço que seria da tenda para mim poder fazer a parte do terreiro de Umbanda. Então eles decidiram esperar e assim me dar caminho para eu ter um espaço realmente que eu pudesse ter os meus filhos e cuidar deles da forma que eles sempre gostaram. Uma coisa que é muito importante de vocês entenderem é que eu falo muito de Umbanda porque o meu desenvolvimento foi ali, mas a maior diferença que vocês vão perceber é que dentro da Umbanda existem diversas casas e essas casas sempre vão seguir algum fundamento, seja um fundamento de Saraceni, seja um fundamento de Angola, uma parte mais africana e urubá, mais de Fá, mais de candomblé, não importa. Sempre vai seguir um fundamento. E você vai ver muita semelhança de um lugar para o outro. Já na parte de Tiçara, você não vai ver tanto. Porque a Tiçara, ela é como se fosse um acampamento cigano. Então, da mesma forma que você vê acampamentos ciganos até hoje, a tenda, ela é um acampamento. Então, só vai entrar ali dentro quem fizer parte dessa egrégora. Seja meu, seja de algum filho, de alguém que vem, não importa. Inclusive, meu gatinho tá aqui, gente, não se assusta. Meu gatinho fazendo parte do vídeo. Então, literalmente, você vai ver os elementos daquele cigano e aquele cigano trabalhando a sua tenda. Então, vocês podem ir em uma tenda e ter algum fundamento, por exemplo, um cigano é líder da tenda e ele tem um fundamento de beduíno. Ele tem um fundamento junto com o cigano da sorte, ele tem um fundamento mais egípcio. Você vai ver isso nessa tenda. A Carmencita, ela trabalha com o clã do amor. Ela trabalha mais para esse lado doce. Então, vocês sempre vão ver elementos muito rosa, muito azul, muito vermelho, branco, porque vai trazer essa conotação. Mas dentro do culto da Carmencita, existem alguns outros ciganos que trazem outros elementos, por exemplo, a cor preta, que todo mundo fala que cigano não usa preto, usa sim. Só depende do cigano e do trabalho dele. Mas ela vem trazendo sempre um elemento e o porquê dele, mas que pode ser que outra tenda não tenha igual. Então, sempre respeite o lugar que você vai. Aqui é só um exemplo da minha vivência e das coisas que a Carmencita me traz que eu vou passar para vocês, mas sempre respeite a casa do outro, o lugar do outro, a cultura do outro, porque um dia você pode estar no mesmo caminho que ele. Então, respeite sempre. Para aqueles que gostariam de saber se tem caminho com o povo cigano, simplesmente o meu gato com a patinha dele. Se vocês querem saber se tem caminho com o povo cigano, querem se consultar com oráculo, saber um pouco de radiestesia e até mesmo algumas outras questões espirituais, eu vou deixar aqui na descrição o link e também o número para vocês poderem entrar em contato comigo. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Também falem sobre um pouco da experiência de vocês, eu vou gostar de saber. E para quem quer saber mais informações da tenda em si, pode também acessar esse telefone e entrar em contato que a gente conversa um pouco. Um grande beijo e op, tchau!